A campanha do suicídio, ela começou a ficar mais reforçada no Brasil. A gente começou com a questão do Setembro Amarelo, 2014, 2015. 2015 para cá, a gente está intensificando e é importante porque é um tema que realmente é uma das principais causas de morte, né? A segunda causa de morte numa faixa etária de jovens. E o Brasil era o único, um dos poucos, não, alguns dos países em que a taxa está aumentando e continua a aumentar, justamente porque o início da campanha foi tardio. Ou seja, enquanto a maior parte dos países que desenvolve a campanha todo mês de setembro, que a OMS designou o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, nesses países, essa faixa etária, em particular de 15 a 29 anos, houve uma queda. No Brasil, tem uma estatística antiga aqui no slide, mas a mais nova é um pouco alarmante, da Unifesp, que mostra em 2006 a 2015 um aumento de 24% na faixa etária entre 15 e 29 anos, né, que são os mais jovens. Daí eu começar com essa mudança, é uma mudança de paradigma que levou justamente a OMS a considerar como importantes algumas estratégias. No pós-guerra, a gente tinha um conceito mais idealizado de saúde, né? Isso ficava muito vago, e depois a gente foi tendo um banho de realidade e criando estratégias mais eficazes de abordagem. Então, saúde, esse estado pleno, assim, é difícil da gente alcançar. Ainda mais quando a gente passa dos 35 anos, começa a tomar uma pílula, sentir uma dor. Então, a gente está mudando um pouco. Saúde é mais sinônimo de qualidade de vida, de funcionalidade, de prevenir comportamentos que levem ao adoecimento, estimular comportamentos que compensem potenciais tendências internas do indivíduo ao adoecer. Então, o suicídio é uma das 10 principais causas de morte evitáveis, e ele está entre as 3 principais. Se a gente coloca o ponto de corte entre 15 e 29 anos, é a segunda causa de morte. Nessa faixa etária, é responsável por 30% das incapacitações. Então, quando a gente fala em suicídio, é importante a gente falar não no ato só em que ele está encerrado, mas nas tentativas. Para cada tentativa, como falava o vídeo, algumas estatísticas falam, para cada suicídio consumado, como fala o vídeo, algumas estatísticas falam que você tem o equivalente a 15 tentativas, outras pesquisas 20, outras 10, né? Mas isso é uma ilação baseada em algum conhecimento. E as tentativas, muitas vezes, elas realmente são muito deletérias para o indivíduo. Então, eu vou começar por um corte mais básico que ajuda a entender mais ou menos a natureza do que seja o suicídio. Então, primeiro, o que é um transtorno mental, né? O transtorno mental, geralmente, ele vai surgir no final da adolescência, né, quando o cérebro está terminando de se mielinizar, e a gente vai encontrar os primeiros desafios, né? O adolescente está deixando a infância e ele está tendo que se responsabilizar por coisas novas. Ele vai sofrer frustrações. Atualmente, então, ele encontra uma conjuntura bastante estressante. Fala-se que um dos responsáveis pelo aumento também da taxa de suicídio de uma maneira geral, mas principalmente nessa faixa etária, é a maior urbanização e também o estilo de vida que cobra a maior performance, né, das grandes cidades. Particularmente no Brasil, essa taxa da Unifesp ele tem relacionado com o desalento, com o desemprego, com a faixa de desigualdade social e os jovens, aqueles nem, né, aqueles que não trabalham, não estudam. Então, essa faixa etária foi bastante acometida pelo suicídio. Transtorno mental é diferente de doença, por isso que é a particularidade da psiquiatria.
O que é a doença? Doença, para resumir, para a gente não... que eu acho que vai ser mais importante essa troca, a doença você consegue, vamos dizer assim, localizar ela. Ou seja, o indivíduo quando tem uma gripe, né, você consegue localizar os sintomas, entender o que está acontecendo, tem uma lógica ali e que está ali circundando o indivíduo, né, uma artrite reumatoide, tem todo um padrão. Já nos transtornos mentais, você vai observar que são múltiplos fatores que muitas vezes estão fora do indivíduo também. Então, o indivíduo e suas circunstâncias, né? Ele colocado em determinada situação, então um indivíduo dessa faixa etária, claro que aqui eu não estou citando os idosos, que é uma outra faixa etária de pico de adoecimento mental, colocado sob determinadas situações durante um tempo, gatilhos. Então, assim, o transtorno, ele quer dizer o quê? Que a doença ela não é tão fácil de localizar assim. Por isso que a gente chama os problemas mentais de transtorno. E, basicamente, assim, a gente usa para falar que um sintoma é um sintoma clínico ou é simplesmente algo que não é passível de tratamento, a gente usa geralmente esses pontos de corte. Um sintoma que provoca um sofrimento instalado e ou uma perda ou uma maior dificuldade de funcionamento no trabalho, na escola e articulação social, e ou algum comportamento de risco, por exemplo, exposição a gastos, impulsividade, impulsividade ao uso de álcool, direção no trânsito mais perigosa. Então, tudo isso leva a crer o que é o ponto de corte que a gente usa para definir um sintoma como possivelmente clínico, ou seja, uma condição passível de tratamento. Aqui eu coloquei um exemplo da trajetória, porque saúde mental é tempo, né? Então, muitas vezes, como eu falo com os pacientes, eles chegam aqui com algumas semanas de descompensação e tem também os que chegam depois que passaram por 3 psiquiatras. Aí eu sempre falo que realmente assim o quinto psiquiatra é o mais sortudo, porque ele tem o longa-metragem, né? Então, você tem um start, geralmente a maior parte dos transtornos, as grandes síndromes, né? Bipolar, esquizofrenia, depressão, que inclusive essas 3 são doenças que estão bastante envolvidas na causa suicida, acrescentando o transtorno de personalidade borderline e o problema com o álcool. Você tem um start aqui no final da adolescência, início da vida adulta, e aí você começa os sintomas. No caso aqui, ele está se referindo a um quadro de esquizofrenia com dificuldade de estabilização dos sintomas. Então, você diz respeito aqui aos sintomas psicóticos, mas também sintomas negativos juntos e perda da funcionalidade. Ele não define aqui bem a perda da funcionalidade, que é uma das maiores definições para um processo esquizofrênico. Isso é importante porque é importante a gente falar, aqui não é, que o suicídio ele não tem uma causa só, ou seja, parece que é um gatilho ou um botão que a gente aperta e a pessoa se suicida. Não, você vai ver uma trajetória. Então, muitas vezes, uma trajetória de adoecimento de 20 anos, né? Ou meses mesmo. Porque muitas vezes se fala, se matou ou tentou suicídio porque se separou ou foi demitido. Mas quando você vai fazer a autópsia psicológica, né? Como fala a doutora Fabiana, a gente vai ver que aquele indivíduo estava sintomático, estava caindo a produtividade, estava se isolando mais. Ou seja, existiam indícios de adoecimento. Então, basicamente, é o comportamento de uma pessoa que, de forma proposital, né, ou impulsiva, ela se coloca numa situação que pode levar ao óbito. Essa porcentagem, acho que é um pouco mais baixa, se supõe 70%. Aqui eu queria me referir mais aos sintomas depressivos. Ou seja, um tipo de sintomas que a gente usa muito para triar pessoas potencialmente suicidas seriam
sintomas depressivos. Em vários estudos, principalmente canadenses, você observa que 93% das pessoas que se mataram, elas tinham algum adoecimento mental, né? E 80% delas tinham sintomas depressivos. Sintomas depressivos não necessariamente acontecem na depressão maior. Você pode ter sintomas depressivos na esquizofrenia, no transtorno bipolar do humor, no alcoolismo, no transtorno de personalidade borderline descompensado. Então, são as 5 causas aí que a gente lida com o suicídio, né? Esquizofrenia, bipolar, depressão e sintomas depressivos, álcool e o transtorno de personalidade borderline. A evolução do conceito sempre acompanhou o ser humano. De uma maneira geral, na antiguidade era um pouco diferente, mas a gente, entrando na Idade Moderna, a gente precisou entender mais as coisas humanas e antes ele era considerado, e ainda hoje ainda tem muita mistificação em relação ao suicídio, mistificação e romantismo, maldição, covardia, pecado. Então, aos poucos, foi se vendo que isso não é uma escolha. Então, na passagem do século XVI para o XVII, cunha-se esse termo, né? Porque observou-se que esses indivíduos tinham algum tipo de problema por trás desse ato. Então, a gente sai de um contexto criminal, né, ou de racionalidade, para um contexto de suposto adoecimento. Mas mesmo na antiguidade e nas civilizações mais antigas e primitivas, onde o suicídio era considerado um ato de honra, você observa que alguns dos suicidas não queriam se matar, ou pelo menos estavam em situações bastante difíceis. Se você faz, por exemplo, uma certa necrópsia psicológica de Cleópatra, você vai ver que ela teve muitos vacilos antes de praticar. Mas, basicamente, em algumas civilizações, ele tem um contexto, né, um significado. Principalmente nessas civilizações em que o indivíduo perde a identidade social da vida prática, ele perde como se fosse a existência. Então, faz sentido para algumas dessas civilizações a prática do suicídio, principalmente na antiguidade. Agora não, porque a gente tem as instituições supranacionais, né, que esclarecem melhor a população, então isso consegue e passamos da Idade Média e da Moderna também. Então, suicídios, o que está por trás? Em boa parte do suicídio, o ato de tentar o suicídio, ele muitas vezes, eu gosto de falar isso, não diz respeito à morte ou ao desejo de morrer. Muitas vezes essa pessoa ela quer cessar o sofrimento, ela quer fazer uma cessação de uma consciência que está sofrendo, ou seja, uma dor psíquica. Então, muitas vezes o ato suicida, às vezes ele fica num gesto de ambiguidade, uso de sedativos, algo meio sem jeito, coloca os sedativos, muitos que tentam e conseguem dessa maneira são encontrados perto do telefone pedindo ajuda, né? Então você vê que é um ato que muitas vezes não diz respeito a se matar necessariamente, mas na maior parte das vezes a cessar um sofrimento. Mas você vai ter outras condições suicidas que envolvem, por exemplo, o sofrimento crônico. No caso do sofrimento crônico, falando de doença mental, mas também de outros pacientes, quando você tem um paciente mais resistente, em que ele não responde ao tratamento, cada vez mais vai perdendo nele um índice que a gente chama índice de Beck de esperança. Isso vai tornando ele mais desesperançoso, e aquela frase antiga, não há mal que dure para sempre, né? Nem bem que também continue. Ele vai percebendo que o sofrimento é algo que talvez veio para ficar. Então, o sofredor crônico ele tem um maior índice de letalidade nas tentativas e, muitas vezes, quando ele decide, ele vai conseguir se matar. E, inclusive, antes de se matar, ele até demonstra uma certa melhora, né?
executa a passagem de bens, visita pessoas, se despede. Então, se uma pessoa quer se matar, principalmente numa condição como essa, é quase certo que ela vai conseguir. Mas, assim, provavelmente ele deixou sinais nos últimos anos, né? Ou é um quadro grave? Você tem também condições suicidas em pacientes, por exemplo, com transtorno de personalidade, eles têm, às vezes, ou pacientes explosivos, né? Você tem, às vezes, um ato, você precisa apenas de alguns segundos para poder passar um ato que pode ser fatal. No caso das chantagens, que acontece muito nas borderlines, em algumas borderlines, porque elas têm sempre um desespero, elas fazem facilmente uma interpretação dos fatos como se estivesse sendo abandonada, isso angustia muito elas, então elas atuam muitas vezes com a exibição de uma ameaça suicida, a gente deve valorizar, tá? Porque a gente já teve suicídio consumado porque errou a dose. Tá? Então, mesmo esses comportamentos, quando a gente percebe que há uma manipulação, a gente deve valorizar. Alguns suicídios, esses já são minoria, aí já vão para menos de 10%, estão relacionados a imperativos culturais mais atuais, como os jihadistas, e há uma porcentagem também de pessoas que praticam quando recebem ou percebem que elas vão ficar num estado de dependência. Então, basicamente, fazendo uma revisão, seria isso. Há fatores de risco para passagem ao ato. A gente falou um pouco também dessa coisa do sofrimento crônico e da esperança. Alguns fatores de risco associados. Tem esse paradoxo do gênero. As mulheres tentam mais, se a gente pudesse colocar 6 vezes mais do que os homens, e os homens conseguem mais. Então, 3 vezes mais eles conseguem se matar. Porque o sexo masculino costuma realmente ter uma ação usa meios mais letais. E no caso da classe, você tem principalmente nos mais pobres, mas também nos mais ricos. Então, fatores psicológicos e psiquiátricos. Muitos deles que eu coloquei aqui, alguns são gatilhos. Eu já falei também dos principais quadros. Algumas pessoas que recebem diagnósticos como câncer mais grave ou demência, elas vão perceber que vão ficar dependentes. Elas tem um certo risco também de tentar, muitas vezes é um suicídio, às vezes mediado pela racionalidade. E no caso do comportamento suicida, você tem um espectro que vai da ideação, ou seja, muitas vezes uma pessoa que passa por um sofrimento muito grande, uma das coisas que pelo menos assim 1/5 das pessoas tende a passar pela cabeça é a possibilidade de cessar aquilo de alguma maneira mais desesperada ou extremada, né? De algum ato. No adoecimento, você muitas vezes pode já iniciar com a ideação e o planejamento, mas muitas vezes quando a pessoa inicia um quadro com sintomas depressivos, ela passa para a ideação e depois para o planejamento. Então, assim, o suicídio não é só um momento, ele é um fio de história, né? Ele é uma lifetime. Então, você vai ter aqui 20 anos até a tentativa suicida e você vai acumulando camadas de adoecimento. Então, homem, 47 anos, tentou suicídio, com relatos de padrão de fobia social na infância, adolescência introspectiva, o que dificulta mais a criação a capacidade de articulação social e adaptação, assertividade, enfrentamento de adversidades, exacerbando a relação com o álcool, é muito comum nos fóbicos sociais. Fobia social é um tipo de timidez patológica. Forma-se em jornalismo é uma profissão insalubre, né? Casa-se aos 27 anos,
a estrutura de personalidade dele está muito associada com fobia social, essa estrutura de personalidade perfeccionista. Muitas vezes é uma dádiva, porque ele é perfeccionista, alta performance, e ele se coloca com sucesso no trabalho, mas o álcool e o estresse acabaram levando ele a desenvolver sintomas depressivos. Como ele tinha uma alta cobrança sobre si próprio, esse desfecho facilmente levou ele à tentativa que ele não conseguiu. E um dos primeiros a estudar de maneira mais metódica, né, com um método científico, foi o sociólogo Emile Durkheim, que ele percebeu que no século XIX estava aumentando as taxas de suicídio, né? Onde você tem o pico da Revolução Industrial, e ele se perguntava por que estava acontecendo isso. Então ele foi se debruçar sobre as estatísticas e, em termos de suicídio, esse aumento, pelo menos do século XIX, ele identificou que poderia estar se dando, está sendo relacionado a algo até que parece com o que acontece hoje em dia, que é uma pulverização das referências afetivas, né? E uma atomização, ou seja, os indivíduos eles se tornam cada vez mais afastados uns dos outros, mais egocêntricos e narcísicos. Você tinha um contexto de qualidade de trabalho péssimo, né, nas grandes cidades, e você já tinha uma falência, não tanto da família, mas já uma relativização da igreja e do Estado, e esses indivíduos eles já tinham assim, a Revolução Industrial fazia com que as comunidades elas não conviviam mais como era antigamente, ou seja, ele não tinha um circuito ali, tanto que ele até sugere, para fugir um pouco dessa anomia social, que circuitos de produção sejam feitos de maneira mais local. É bem interessante isso. Anomia social seria quando prevalece o arbítrio de cada um sobre a lei de todos, né? Então, você tem o indivíduo átomo, né? Um indivíduo que não é para a sociedade, que não é para o coletivo. E aí ele até foi analisando, viu que assim, protestantes, grandes centros urbanos, na passagem da primavera para o verão, às segundas-feiras de manhã, parece assim que no inverno a gente deprime, tem umas depressões sazonais, e na primavera ou na segunda-feira de manhã, quando a gente é chamado a trabalhar, quando a gente ouve a música do Fantástico, já começa também. Não é legal. Eu estou fazendo um pouco de humor, mas é só para aliviar, é um tema pesado, para não ficar chato. Então, o humor é uma espécie de tônus físico. Ele está presente num sistema bem antigo, que é o sistema nervoso autonômico, que vem desde a minhoca. E os sintomas que a gente pode utilizar para identificar assim, um quadro depressivo seriam esses. Vou entrar nas estatísticas muito bem. O Brasil não tem uma estatística tão grande. A Bahia é menos do que isso, fica 3, mais ou menos. Aqui é uma estatística mais antiga do que a Unifesp que eu falei. E o objetivo da prevenção, quer dizer, da campanha de prevenção, é justamente combater o estigma para que as pessoas sejam estimuladas a se tornarem potenciais acolhedores do indivíduo e olharem ao redor, né? Não é para qualquer um. Melhorar o conhecimento a respeito da existência dos transtornos mentais, porque eles costumam ter uma natureza reclusa, ou seja, os transtornos mentais aumentou a porcentagem nos últimos anos, não necessariamente por causa da urbanização e do estilo de vida mais estressante das grandes cidades, pressão para o trabalho, etc. e tal, mas principalmente porque as pessoas estão ficando mais esclarecidas, principalmente os mais jovens. E está havendo mais diagnóstico de transtorno mental por isso, principalmente. Capacitação dos profissionais que não são da área de saúde mental para melhorar a qualidade do acolhimento, que eles muitas vezes não sabem como fazer, e das notificações, principalmente notificações de mortes violentas, que muitas vezes são computadas como acidentes ou homicídios, não se sabe ao certo. Então, polícia técnica, funcionários da Previdência Social,
assistentes sociais, enfermeiras, médicos dos hospitais gerais, porque também há uma tendência, principalmente em cidades pequenas, a família esconder um pouco a causa daquele agravo, né? Quando foi uma tentativa, né, que não foi conseguida. Então você observa, você olha ao redor, observa principalmente pessoas do seu convívio íntimo, é mais fácil, porque você vai ter mais abertura para falar com ela, mas é algo muito delicado. Às vezes, mesmo pessoas que não são do convívio íntimo, você pode demonstrar que está tendo uma sensibilidade, que notou ela diferente nos últimos... Me desculpe, mas eu estou percebendo você um pouco triste nas últimas semanas. Isso me preocupa, eu gostaria de falar com você. Às vezes, uma pessoa que não é nem tão íntima sua vai ceder se ela está em sofrimento. Porque uma das características da maior parte das pessoas que têm ideações suicidas e planejamento é uma avidez por falar sobre aquilo. Então, quando ela encontra uma pessoa educada, que demonstra atenção, chama para um lugar privado, ela se sente mais à vontade. Então, vai ser uma escuta com poucas palavras e muito estímulo para falar, demonstrando empatia, né, e atenção, que são os pilares do vínculo terapêutico. Você demonstrar essa sensibilidade, que está preocupado, a empatia, ao perguntar, inclusive, ao perguntar, a pessoa muitas vezes ela vai falar profusamente, e você perguntar de maneira delicada se ele tem pensamentos de se machucar. Não necessariamente usar a palavra suicídio assim de cara, mas aí você fala, é muito comum pessoas que têm estão nesses estados, elas pensam em suicídio, né? 1/6 das pessoas durante a vida vai pensar em suicídio. Então é algo que não é desprezível. E na tríade do vínculo terapêutico, que eu poderia indicar para você, que você tem demonstrar essa sensibilidade, a atenção, a escuta, a paciência, ou seja, é um lugar e é um momento sem tempo, sem pressa, de vocês estarem ali focados um no outro. Isso é uma demonstração de atenção. Falar sobre essa questão suicida é demonstrar empatia, ou seja, você sente um pouco o que o outro está sentindo. Isso cria um vínculo incrível. E 90% das pessoas que são abordadas dessa maneira, que estavam pensando em se matar, você diminui o risco aliás, o risco diminui em 90% da pessoa executar o suicídio. E a terceira coisa da tríade é você dar sentido àquilo. Até porque é muito pesado você assumir uma pessoa com ideação suicida. Claro que você tem que perguntar o quanto ela quer aquilo, se é uma coisa iminente, e você vai ter que dar um encaminhamento para ela. Então, muitas vezes, pedir ajuda a alguém superior, a um clérigo, a um professor, ou conduzi-la, pedir ajuda a um amigo, porque realmente é preciso estar com o sangue frio e ter um certo preparo para abordar. Mas é por isso que a gente está repetindo desde 2015 isso. E vamos continuar. Alguns lugares de encaminhamento, CRAS é um centro de assistência social, pouca gente conhece. Muitas vezes a gente não sabe que tem um perto de casa. Eu mesmo não sabia que tinha um na frente do meu prédio, lá no Garcia. Então é isso.